É preciso saber teoria musical para tocar bem. Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos definir o que é tocar bem para a gente entender se precisa saber teoria musical ou não precisa saber. Então, o que é tocar bem? Então, eu desenho aqui um iceberg, e dá para ver o outro? E o tocar bem, ele é só a pontinha do iceberg. E o que é esse tocar bem? Ele está em um desses três pilares da música que eu coloquei aqui, que eu gosto de dividir o estudo musical em três pilares. Um deles é a mecânica. O que é a mecânica? Mecânica é a sua capacidade mecânica de sair movimentando os dedos pelas cordas. Então você vê alguém tocando, a pessoa consegue fazer um solo rápido, consegue fazer um ritmo, consegue tocar a música de tal jeito. O que você vê a pessoa tocando é a mecânica, a habilidade mecânica da mão dela. Então, tocar bem é você ter uma boa mecânica que fique agradável, né, aos olhos de quem está olhando. Fala, nossa, fulano toca bem. Olha como os dedos dele se movimentam. Então, esse é o tocar bem. E aí tem mais dois pilares aqui, que eles vêm antes, né, da mecânica. Você precisa entender eles. Então, uma vez eu conheci uma pessoa que tocava sanfona. E a sanfona, de um lado, assim, ela é igual, as notas são iguais aos teclados, e do outro lado tem aquele monte de bolinha, assim. E eu nunca tinha tocado sanfona. Mas como eu toco teclado, eu pedi pra ele pra mim tocar, que eu nunca tinha mexido na sanfona. Eu comecei a fazer aqui os acordes nessa mão. E essa mão aqui eu não sabia fazer nada. Eu perguntei pra ele, né? Como é que eu faço aqui o acorde dó? Aí ele falou, ah, não sei não. E o acorde ré? Ah, também não sei não. Eu pego a sanfona aí, fui aprendendo as notas e vou tocando, mas não sei nem o nome de nada. O não saber o nome de nada, o que significa? Não saber o nome de nada é a teoria. Então, a teoria é aquilo que você entende como o nome das notas, como os acordes funcionam, as escalas, entender o campo harmônico, saber ler a partitura. Isso tudo é a teoria. E o que é percepção? A percepção é a sua capacidade de diferenciar o som das notas, ou diferenciar o som dos acordes. Você escutar a música, perceber se ela está no tom maior ou se ela está no tom menor. É você perceber na música, de repente você sabe o tom que a música está em dó. E você escuta a música e consegue identificar quais são os próximos acordes que estão acontecendo na música, só de ouvir. Então isso é a sua percepção. Então, você percebe que, por exemplo, nessa pessoa que eu conheci, ela tocava bem, ela inclusive tirava músicas de ouvido, ela tinha uma boa percepção, porém ela não tinha teoria. Ela mal sabia falar pra gente qual era o nome daquele acorde. Se o nome daquele acorde era dó, se o nome do acorde era ré, mas a mecânica dela era boa, a percepção dela era boa. Apesar de que as pessoas que não conhecem música não enxergam a percepção, ela só enxerga tocando. Nossa, o cara toca sanfona muito bem. Ou seja, para tocar bem, eu preciso saber teoria? Sim ou não? Então, antes de responder essa pergunta, antes de responder a pergunta no vídeo, eu já falei em inglês agora, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo. Entre aqui e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Perguntas do Instagram respondidas de maneira mais ampla aqui no YouTube, sem ser aquela respostinha rápida de 1 minuto. Então vamos lá, para tocar bem você precisa saber teoria? Sim ou não? Não, para tocar bem você não precisa saber tanta teoria. Porém, quando você entende a teoria, quando você entende a percepção, você vai ter um iceberg muito maior. Quanto mais você entende isso aqui, quanto maior, né, a parte de baixo do iceberg, mais esse iceberg se sustenta. Eles estão querendo participar mesmo, não, os cachorros. Então, quanto maior você tem aqui o iceberg, mais ele vai ser sustentado. Imagina um... Pausem um pouco.